E olha só, a gente continua falando sobre a tireoide, porque um dos especialistas que também acompanha o paciente que tem problema, na verdade, é o que deve acompanhar, né? Quem tem o problema com a glândula é o endocrinologista. Por isso, já está aqui conosco, nos nossos estúdios, a endocrinologista Mari Cassol. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Muito bem, seja muito bem-vinda sempre ao Ver Mais. E nós temos aí, a gente até observava aqui, né, enquanto a matéria ia rodando, né, sobre a questão de algumas diferenças, né? Ela falava especificamente do hipotireoidismo, né? Isso, exatamente. E qual a diferença? A tireoidite de Hashimoto, que é no caso da cantora, né? Isso, da Alexa. Ela é um tipo, a tireoidite de Hashimoto, geralmente, ela desenvolve o hipotireoidismo. Então, a gente tem o hipo e o hiper, né? Que são as disfunções mais comuns da tireoide. E a tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune, que ataca a tireoide e faz com que ela diminua a sua função. Então, ela começa a não produzir normalmente os hormônios, que são o T3 e o T4, que são os hormônios fundamentais da função da tireoide. Certo. E quais são os sintomas? A gente já falou, inclusive, sobre essa função, né, dessa questão específica, e quais são os sintomas que as pessoas podem começar a observar, de repente, e procurar um especialista. Então, os sintomas mais comuns, até foi comentado na matéria, então, sensação de cansaço, distúrbios do sono, problemas intestinais, intestino preso, né? Excesso de peso, o ganho de peso, assim, não tão marcante, mas, assim, um aumento de peso, edema, que são os inchaços, né? Alguns edemas, disfunções na fertilidade, disfunções menstruais. Então, assim, a tireoide, ela produz esses hormônios que têm receptores em vários tecidos do organismo. A maioria dos tecidos do organismo tem receptor para hormônios da tireoide. Então, a gente pode entender que as manifestações clínicas são muito amplas, né? Então, até alterações do funcionamento do coração, da memória, né? Então, são amplas as manifestações e são fáceis também de se confundir com outras doenças. Por isso é importante a avaliação do especialista. Certo. E existe uma idade específica onde ela afeta mais e quais pessoas têm mais, enfim, podem apresentar mais do que outras? Então, é mais comum nas mulheres, né? Realmente são 10 mulheres acometidas para cada homem. A tireoidite Hashimoto realmente é bem mais comum nas mulheres, principalmente acima dos 40 anos. Mas não exclui que possa acontecer em mulheres mais jovens e inclusive em crianças. Certo. E a questão do câncer da tireoide, o câncer de tireoide, né? Porque isso também acaba entrando muito quando a pessoa vai, quando descobre, né? E acaba fazendo algumas confusões sobre, né? Muitas vezes até por não procurar um especialista ou por ir muito no que a internet fala, acaba muitas vezes se perdendo aquilo que deveria ser feito, né? É um dos assuntos que eu acho que tem que levar em consideração sempre nas entrevistas, eu acho que é falar da questão da internet mesmo, porque tem muita informação desconexa que causa muita confusão mesmo. Então agora a gente estava falando do hipotireoidismo, tireoidite de Hashimoto, uma doença autoimune. Mas existem outros problemas da tireoide que são os nódulos. Então, os nódulos tireoidianos são distúrbios, não são funcionais, são distúrbios anatômicos, né? Que a gente não vai alterar a função da tireoide, mas pode estar relacionado com alguma neoplasia, um câncer, né? Mas a grande maioria dos nódulos de tireoide, eles são nódulos benignos. E alguns realmente são malignos, precisam de cirurgia. Mas a grande maioria não precisa de cirurgia. Então, o desafio para o endocrinologista é realmente fazer essa diferença. E para que a gente faça adequadamente essa diferença, a gente precisa ter o conhecimento clínico, precisa ter a imagem bem feita, né, com ultrassonografia. E em alguns casos, a gente faz a punção aspirativa, que é um exame realizado com agulha fina, né, na região da tireoide, guiada por ultrassom. Então, a gente precisa saber primeiro quais são os nódulos que eu preciso fazer a punção. E a partir da punção, aí eu preciso definir se esse nódulo vai para a cirurgia ou não. Então, um dos problemas que eu até vou aproveitar aqui o momento, é que a gente tem visto muita indicação de punção aspirativa desnecessária hoje em dia. Porque se faz muito exame de imagem, né? A maioria faz exame de check-up, acaba fazendo exame de ultrassom e às vezes vem um nódulozinho ali. Às vezes até não é um nódulo de verdade, é um falso nódulo. Na tireoidite de Hashimoto, por exemplo, que a gente falou,
aparecem áreas inflamatórias que às vezes dá a impressão que é um nódulo, mas é uma área E inflamatória. é possível você conseguir senti-los ou não? Em geral, para o especialista acostumado a fazer exame de exame físico, né? Certo. A gente consegue detectar nódulos em geral acima de 1 centímetro. Abaixo de 1 centímetro já é mais difícil. Aí é a imagem, né? Mas a gente sempre leva em consideração o exame físico primeiro, para depois a gente indicar a imagem, né? Mas muitas vezes o pessoal pede mais assim por check-up e acaba não fazendo nem o exame físico e já pede a imagem. E aí vem a imagem com algum nódulo e muitas vezes é pedida essa punção desnecessariamente. Então, antes de fazer a punção, porque às vezes o resultado da punção também é duvidoso e acaba gerando um procedimento cirúrgico desnecessário, que isso vai levar uma série de prejuízos ao longo do tempo, né? Então, primeiro a avaliação do especialista. Tem uma suspeita, alguma coisa alterada no exame de ultrassom, avaliar com um especialista, com um endocrinologista, para ver se precisa realmente fazer uma sequência, ou se é só observar, ou se não é nada. E se não existe uma suspeita, existe um momento específico onde você tem que começar a investigar isso, fazer exames de rotina, por exemplo, e que podem apontar? Na questão do hipotiroidismo e do hiper, eu acredito assim que tem que fazer parte dos exames de rotina. O exame de TSH, ele tem que fazer parte do exame de rotina, até porque, assim, na fase que as mulheres, por exemplo, estão na fase do menacme, querem engravidar, os idosos, né, pessoas que fazem tratamento para doenças cardíacas, tem várias situações que estão envolvidas que pode ter um prejuízo se houver uma disfunção da tireoide. Então, acho que o exame da tireoide de sangue tem que fazer parte da rotina. Para todas as pessoas, né? Principalmente acima dos 40 anos, nas mulheres e nos homens acima dos 50. E a questão do tratamento específico, ele tem um período determinado, enfim, porque muitas pessoas pensam que precisam ficar para a vida toda fazendo esse tratamento, ou ele difere de uma pessoa para outra? Então, primeira coisa é a gente definir exatamente quem precisa de tratamento, porque às vezes a gente tem uma alteração no anticorpo, que é o anti-TPO, que é o do Hashimoto, mas não tem alteração funcional na tireoide. Então, não é o momento de tratar. Então, só o anticorpo positivo não é indicativo de tratamento. Aí, quando a gente tem alteração de funcionamento com TSH num nível acima de 8 em geral, então não vou só dar um número, mas é, né, difícil da pessoa, depois do pessoal entender. Mas então, a partir de um certo valor de TSH, a gente inicia o tratamento. Quando a gente faz, de fato, o tratamento, o diagnóstico do hipotiroidismo, é porque realmente a tireoide não funciona mais. Então, ela está funcionando talvez parcialmente, mas ela não vai voltar a funcionar. Então, o tratamento, a partir dali, é definitivo, é crônico, né? Mas tem outras situações do hipertiroidismo, que às vezes a gente tem um hipertiroidismo transitório. E aí a pessoa tem um período de alteração do funcionamento e depois volta ao normal. Certo. Tem uma questão que a gente até trouxe aqui, ó, o uso de suplementos como o iodo, por exemplo, ele pode ajudar no funcionamento da tireoide e no metabolismo? Então, isso é um mito bem grave, digamos assim, até, né? Que tem acontecido muito até na internet, enfim, porque o quê? O iodo é o substrato principal para o funcionamento da tireoide, né? Então, para formar os hormônios, o T3 e o T4, precisamos do iodo. Mas o detalhe é que nós não temos deficiência de iodo. Né? Nós temos uma suficiência no Brasil, e são pouquíssimos os países que ainda têm insuficiência de iodo na alimentação. Então, nós não temos deficiência. Então, a gente já tem a quantidade necessária. Se a tireoide não está funcionando, é por outro motivo, né? Então, se a gente usar o iodo em excesso, e o pessoal aí às vezes usa meio, né? De maneira desenfreada, né? Ouve falar que faz bem e tal, e toma uma gotinha ou outra do Lugol, que é uma substância que contém grande quantidade de iodo, e na verdade faz o efeito contrário. Ele pode desencadear uma tireoidite Hashimoto, pode desencadear um bloqueio da função da tireoide, e naquela tireoide que tem, por exemplo, já uma hiperfunção, ele pode piorar muito mais. Então, não se deve usar iodo de forma alguma, indiscriminadamente. Só em alguns suplementos para gestantes, às vezes, então, ele contém uma quantidade mínima, que seria uma materna, esses suplementos com multivitaminas, ele tem uma quantidade bem minuciosa, assim, um pouquinho de iodo, que é o suficiente para a gestante. Bom. Mas nunca de forma, assim, gotinhas e manipular, né, nesse caso, é bem perigoso. Então, entre os cuidados e a prevenção está principalmente não ir na onda de muita gente na internet, principalmente, mas existem outros cuidados que são os diários, né?
questão de alimentação influencia muito, enfim, no dia a dia, nos hábitos diários, isso pode também influenciar para esse tratamento, para essa prevenção? Não. Não. É importante falar, né? Então, a gente vê muitos pacientes confusos no consultório. Olha, me disseram que eu não posso comer couve, que eu não posso comer soja, que eu não posso isso, não posso aquilo. Então, é uma confusão que se cria na cabeça dos pacientes que já tem um problema, que já tem que tomar um remédio, né? Sim. E aí complica um pouquinho mais ainda quando mexe na alimentação, mas não tem influência. Então, quando há uma disfunção, quando tem nódulo, hiperfunção, hipofunção, não tem a alimentação nesse caso especificamente, não tem influência. Mas, claro que a alimentação saudável é importante para todas as pessoas, para diminuir a inflamação, então, os processos inflamatórios, ter uma alimentação equilibrada, padrão mediterrâneo, que eu adoro, né? Então, sempre ter o cuidado alimentar faz parte da boa saúde como um todo. Você viu como é importante trazer e buscar a opinião de um especialista e não ir na onda de receita de internet, das vizinhas, daquele grupo que às vezes acaba compartilhando coisas que não deveria? Doutora, muito obrigado. Disponha, sempre às ordens. A gente conseguiu esclarecer muitas informações importantes para você que de repente tem algum tipo de dúvida. Você pode voltar nessa nossa entrevista aqui do programa, vai estar também disponível lá no YouTube. É só você acompanhar, tá bom?